esse despertar. É como se você colocasse um óculos. Você está enxergando tudo embaçado, tudo como eles querem, então o verde não é verde, é vermelho, vermelho. Quando você põe o óculos do despertar, você olha e fala, o verde é verde, o azul que eles falaram que é azul não é azul, é preto. Você começa a enxergar, a gente fala, né, estava conversando outro dia, nós conseguimos ver as cordas que eles controlam as marionetes. Você olha para a mídia, você vê o jornal e fala assim, nossa, quanta mentira. Sim, o Douglas, né, tava com a gente aqui não, essa quanta semana mentira. falando isso também. Aquele outro, é muita mentira e as mentiras são na cara dura, né? Elas são assim, gritantes, mas se você está lá dentro, que é isso que se chama de Matrix, que muita gente acha que Matrix, eles fazem os filmes exatamente para confundir as pessoas, exatamente, né? Ou para mostrar a realidade de uma outra forma, para que quando você fale a realidade, por exemplo, você fala em Matrix, eles falam que, eu vi o filme do Keanu Reeves, é aquele negócio lá, aquilo é ficção científica. Aquilo é louco demais, é teoria da conspiração. Aquilo é a verdade. Mas a Matrix, o que é? É uma realidade falsa que eles criam, é essa narrativa de que o bonzinho é ruim, que o ruim é bonzinho, né? Que você vive assim, que você tem que fazer assim, que você tem que... Ele vai te moldando e fala assim, essa aqui é a sua realidade, você vive assim, a história da humanidade é essa, a história de Adão e Eva é essa, né? Nós nascemos assim. E você, essa é a Matrix. A Matrix é a história, você está dentro de um filme que eles te contam e você assume que aquilo é verdade. Quando você vai estudar, que você vê que nada daquilo é real. E por quê? Porque estão comprovados em livros, em escrituras, em testamentos, em apócrifos, em tábuas do Sumério. Os nossos antepassados, eles deixaram muita informação para nós. Não é do além, né? Não é que eu faço do além, ou os outros pesquisadores, é tudo do além. Não. São as descobertas dos nossos antepassados e que eles sabem há muito tempo, né? Porque tem coisas que estão secretas, tem coisas que eles esconderam demais, queimaram, né? A igreja na Inquisição queimou tudo, praticamente tudo. O pouco que não queimou foi enterrado, que aí você vai vendo a biblioteca de Nag Hammadi, os livros de Enoque, né? Aí foram descobrindo, vai traduzindo, só que tudo que é descoberto, guarda. Vai só para os estudos, vai para pouca gente, nunca, grupos, né, não, e nunca pode ir para a mídia. Nunca pode ir para a mídia. Então a gente tem acesso, por ser pesquisadores, por ser estudiosos, por estar em grupos fechados, por estudar muito a fundo, nós temos acesso, né? Mas as pessoas, a massa, não tem acesso. E até então, os estudiosos, como eu, como muitos outros, guardavam isso para nós, né? Era uma coisa porque a gente não tinha mídia, a gente não tinha voz, a gente não tinha internet. Então a tecnologia que ajudou muito eles a controlarem a humanidade é a mesma tecnologia que está ajudando a destruí-los. Porque hoje nós temos a mídia. Hoje nós não dependemos só de você assistir lá o Jornal Nacional. Hoje nós temos as redes sociais, nós temos os canais, que por mais que eles nos censurem, eles não nos calam, né? Tentam, mas eles não calam. Então hoje, essa tecnologia, nós conseguimos, os pesquisadores, os estudiosos, a mostrar para as pessoas. Essa é a realidade. Esses são os nossos antepassados. Essa é a nossa história que foi contada pelos nossos antepassados. Está aqui, eles deixaram escrito, eles deixaram encravados, eles deixaram em estátuas, eles deixaram para nós. E eles sumiram com o negócio. Até então. Ou não só não sumiram, eles não divulgam. Onde você tem acesso? Nada, você vai na escola, é aquela história, aquele livro que te contaram, aquele As livrinho. mesmas coisas, aquele né, livrinho Júnior? eu pego, meu filho tem 12 anos. Meu filho tem 12 anos. O livro de história do meu filho é o mesmo que o meu há 50 anos atrás. Isso é um absurdo. E não mudou nada. Nada, não mudou nada. Continua com a mesma história da carochinha. Tanto é que é muito difícil, até para o meu filho, que sabe tudo, porque eu falo com ele tudo desde o começo, lidar com a situação. De ele ler aquilo e falar, pai, não é isso. Aí eu falo, mas se você não falar isso, você vai tomar 0. Então você tem que seguir o que está aí. Então você imagina a cabeça dele de saber uma coisa e ter que responder outra para não repetir de ano. A gente está muito inserido no sistema ainda, né? O ensino.
O ensino é muito, nas escolas, gente, isso é tudo muito inserido, essa questão das religiões, né? Tem muita coisa que a gente tem essas crenças ainda, e é difícil, realmente não é fácil sair, né, desse controle, e como o Júnior falou, dessa Matrix, que é essa ilusão criada por esse sistema que está desmoronando. A gente tem visto cada vez mais as coisas acontecendo e só vai comprovando, validando tudo isso, né, que pessoas estão estudando há tanto tempo, como o Júnior. Eu estudo tem menos tempo, né, mas a gente já está por dentro disso. Todas as coisas que estão acontecendo são as pecinhas desse quebra-cabeça que está sendo montado. E é um trabalho que o Júnior faz muito bem, que é montar toda essa linha do tempo, tudo que ele está falando aqui. Por quê? A informação a gente adquire, né? Facilmente, algumas informações. Mas você fica tão confuso com o excesso de informação que depois você não consegue criar essa linha do tempo. Então, o Júnior faz isso muito bem com as lives dele, com os conteúdos dele, ele consegue construir muito bem isso. E existe, Júnior, então, uma agenda a ser cumprida por eles, que eles estão em pânico, mas é porque eles têm pressa em uma agenda, né, que a gente ouve falar muito. Tem algo que você pode falar pra gente? 2030, né, essa agenda. 2030. Essa é uma agenda, porque eles são muito astutos, né, eles trabalham com inteligência, né, a inteligência, por quê? Porque eles sempre se organizaram. Eles sempre trabalharam dentro de uma organização e fizeram o máximo para que as pessoas não se organizassem. Então, é fácil imagina você ter um exército completamente treinado, que segue uma hierarquia extremamente organizada, contra um povo completamente desorganizado e que não sabe que nem que está ali e que nem que tem um exército em cima dele. É muito mais fácil de controlar. Muito mais fácil. Então, eles têm uma agenda. E essa agenda estava no caminho de ser implementada. Tanto é que vem sido implementada por eles, né? A agenda deles tem algumas premissas. E essa premissa você pode botar no Google e eles falam claramente, hein? Se você pegar o Bill Gates, ele fala claramente. Se você pegar o Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, não é escondido. Eles falam claramente. O mundo está muito, muito populado. Nós temos que diminuir. Eles querem diminuir em 70%. Nossa. Como? Criam as coisas para que aconteça. Não aconteceu. Porque tem o outro lado também, né? Não tem só o lado ruim, tem o outro lado. Não aconteceu. Tem. Eles querem implementar um Estado único no mundo. E isso foi declarado pelo Klaus Schwab. Nós queremos um Estado único no mundo, onde as corporações... Essa é a declaração dele na abertura do Fórum Econômico Mundial. Nós queremos que as corporações comandem os países e que os governantes fiquem abaixo. Ou seja, você vai eleger um governador, um presidente, que não mandam nada. As corporações, as grandes empresas, os grandes executivos vão mandar no país. O país vai ter que seguir o que eles querem. E essas empresas se submetem a um único controle. Eles. A um único governo. Único governo mundial. Essa é a agenda. Está nas entrelinhas. Quem está estudando e acompanhando, quem está assistindo às lives do Júnior, quem está assistindo, quem tem um curso dele, está por dentro, porque quando você vê uma coisa acontecendo, você tendo aquela informação, aquilo não encaixa. É como se você tivesse com um quebra-cabeça e vai chegando as pecinhas para você encaixar. Você vai tentar encaixar aquela peça, ela não vai encaixar ali. Então, por isso que a gente precisa se informar para quando eles virem com essas coisas, assim, pesadas, por sinal. A gente tem visto muitos shows, artistas, as marcas tentando inserir isso no nosso subconsciente, tentar normalizar essas questões todas. Quando você está estudando, que você está acompanhando o que está acontecendo, você não vai cair nisso. Você não cai nessa narrativa, você não cai nessa frequência baixa que eles estão tentando te colocar, né? Isso a gente tem visto muito. Então, tudo isso está acontecendo. Então, essa tempestade está acontecendo. Esse controle, esse sistema existe. Então, vamos agora para o lado que eu acho que é importante. Não tem como você sair do sistema, né? Você está dentro do sistema. O sistema financeiro não tem como você sair agora. Você pode, entendendo, você pode melhorar o seu consumo, você pode não se endividar,
Você, né? Porque as pessoas, a maioria, gasta dinheiro, compra Coisa o que não precisa, né? Faz dívida daquilo que... Então, assim, agora é uma hora, até pela situação que vai acontecer, que já está acontecendo financeira, não adquira novas dívidas, não arrume mais empréstimo, tente resolver a sua vida, consuma com mais inteligência, compre realmente o que você precisa comprar, né? Busque não comer tanto alimento enlatado, procure cozinhar mais, né? Faça um consumo mais inteligente. Mais consciente. Não tem como sair. Você está no sistema, não tem como sair. É como o meu filho, não tem como tirar ele da escola. Ele está na escola, mas eu ensino no paralelo e explico para ele. Então, assim, não tem como nós sairmos do sistema. Mas tem como nós sairmos da Matrix. Tem como nós sairmos da desinformação. Tem como nós olharmos para uma informação e falar, isso aí é desinformação. Isso nós podemos fazer. Isso se você for esperto. Como nós fazemos isso? Pelo conhecimento e pela dedicação. Por quê? A nossa parte nesse processo, porque, né, que nem aquela outra seguidora, quando eu fiz o episódio número 1, que eu mostrei todo o sistema, ela comentou, Júnior, como nós, meros mortais, podemos lutar contra esse sistema? Então, assim, nós, meros mortais, somos donos da humanidade. Quem somos donos somos nós, eles são muito poucos, né? E existem, assim como eles têm o lado deles, organizado, o nosso pode até parecer não muito organizado na camada de baixo, mas nós temos também pessoas evoluídas, pessoas como nós, que querem o bem da humanidade, que querem a prosperidade, em esferas maiores, que estão lutando hoje. Se nós estamos vendo conflitos, encrenca, né, eles caindo, o sistema sendo desmontado, é porque alguém está fazendo isso. Então nós também temos seres de luz, seres despertos, pessoas humanas que enxergam o que nós enxergamos, que querem o que nós queremos, que olham para esse sistema e falam, chega, não é assim. Então, e de alto escalão. Então, sim, nós estamos assim, nós fazemos parte, assim como existe um exército dos escuros, que eles têm esse sistema piramidal onde controla, nós também temos o nosso. Da luz, né? Que tem os que estão lá em cima, que estão lutando, que estão, né, fazendo tudo isso acontecer, e as camadas. A nossa parte nisso é a energia. Nós podemos, como nós meros mortais podemos ajudar nesse processo, nessa queda, né? Nós podemos através do conhecimento e da elevação da nossa energia, porque no fundo tudo é energia. Então, se nós tivermos as ferramentas, o conhecimento, já sai da Matrix, já não... Porque quando você está dentro da Matrix, eles te manipulam, você vai viver no medo, na raiva, no ódio, isso abaixa a sua vibração, baixa a vibração, você está alimentando o sistema. Então a nossa parte é aumentar a vibração, é nós vibrarmos, matando eles de fome, porque eles se alimentam da energia negativa. Se nós tivermos energia positiva, nós estamos dando menos energia para eles, eles vão ficando mais fracos. Então, podemos pensar, tipo, o que a gente fala de bem e mal. É uma energia positiva ou energia negativa, né? Então, quando a gente sobe a nossa energia, que a gente vai para energia positiva, a gente acende essa luz, né? A gente aumenta essa luz. Quando a gente alimenta o negativo, essas energias mais baixas, eles vão aumentar, eles vão crescer. Por isso que a gente precisa expandir a nossa consciência, as nossas percepções, ampliar a nossa visão do que de fato está acontecendo no mundo, do que de fato nós somos como seres humanos e como almas, né? Porque a gente é uma alma vivendo uma experiência terrena. Então, curtam também, gente, eu falei isso no início do vídeo, curtir e compartilhar aqui, se possível, essa live para que a gente consiga levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Tem mais uma perguntinha aqui. A gente estava falando sobre acessar as informações corretas. Uma coisa que a gente tem percebido, a gente faz muita pesquisa, né? Direto a gente faz pesquisas aqui com o pessoal que segue o Júnior, no canal, os alunos, lá no meu Instagram. As perguntas. A gente faz aqueles formulários, né, para vocês já devem ter respondido. A gente fica sempre de olho
no que está acontecendo com vocês. Quais são os desafios que vocês têm enfrentado, quais são os problemas que estão mais latentes na vida de vocês. Então, a gente sempre tenta trazer lives que tragam soluções, né? Às vezes vem a informação, mas se você consegue estar aberto para receber aquilo, você vai ter a transformação, vai ver a transformação acontecendo. Então, direto a gente faz alguma coisa assim no canal do Júnior, que tem a ver com o que vocês estão precisando. Vocês têm falado muito sobre a questão de ter uma certa dificuldade para lidar com familiares, marido, com filhos, né, com esposa, em alguns casos, dificuldade em lidar com os não despertos, né, com os familiares que não estão passando por esse processo que vocês estão passando. A gente sabe o tanto que isso é difícil. É um processo solitário, né? É difícil, né? É solitário e ao mesmo tempo ele é muito importante. Você saber lidar com essa situação, porque ela pode também te arrastar, né? Sim. Então, a gente achou muito importante isso, porque é latente essa preocupação das pessoas, né? Principalmente nesta jornada, quando começa a... Ela é um pouco pior quando você tem muita informação, né? Mas ainda você não montou o quebra-cabeça, porque além de você ter o problema, você tem uma indagação, então a pessoa, né, você está ali querendo falar, que você está conseguindo, né, enxergar uma coisa, e a pessoa que está meio fechada, ela acaba te fazendo algumas perguntas. Como você não tem um quebra-cabeça montado, ela te faz uma pergunta, se você não souber responder, ela já vem e fala assim, tá vendo? Você é doido, você não sabe nem o que você está falando, você não tem propriedade para falar. Então, essa é a fase pior, né? Por isso que a expansão da consciência, que é a minha missão, é uma das missões mais importantes, né? É a mais difícil, óbvio, né? Porque jogar um monte de informação é uma coisa. Agora, você conseguir coletar todas elas, porque quando você tem o conhecimento real, que é a expansão da consciência, você também tem embasamento para que se alguém falar alguma coisa ou tiver uma dúvida, né? Porque também isso acontece. Muitas pessoas têm aquela desconfiança e falam assim, mas deixa eu perguntar. Ela vai te perguntar. Se você não tem o conhecimento de explicar, e falar, não, é assim, assim, assim. É isso, isso. Se você passa uma dúvida, aí a pessoa fala, pô, como é que eu vou confiar nisso? Então, já é um assunto, essa história está mal contada. Isso aí é a teoria da conspiração. Então, assim, é muito importante, não só para o seu conhecimento, né? Essa é a maior missão que eu tenho, de ajudar as pessoas. Não é só você ter o conhecimento para você, porque isso é uma coisa. Você ter o conhecimento, você ter o entendimento, que são as ferramentas poderosas, que você vai poder tomar as atitudes, as ações. Nós somos seres altamente poderosos. E nós temos como nos moldar conforme nossos pensamentos. Isso é comprovado na física quântica, né? Então, nossos pensamentos, eles mudam a nossa forma, eles mudam as nossas emoções, os nossos sentimentos e, por consequência, a nossa vibração. Mas ele vai muito além, porque quando você tem esse conhecimento, quando você começa a fazer o trabalho, né, interno, e você começa a melhorar, você começa a realmente despertar o seu melhor, né, e expandir, porque o negócio não é só você despertar, você também tem que colocar ele em prática, você tem que expandir. Você começa a afetar as pessoas que estão ao seu lado, na sua família, os seus amigos, não impondo a informação, e sim sendo uma fonte de informação, se alguém vier te perguntar, mas mais importante que isso, você sendo uma fonte de energia positiva. Às vezes a sua contribuição dentro da sua família não precisa ser tentar colocar goela abaixo a informação ou tentar convencer, estar pronta se tiver dúvidas, mas o mais importante é fazer com que aquele ambiente esteja energeticamente positivo. Sim. Através do amor, da compaixão, do exemplo, das atitudes, da própria energia. E de repente você nem precisa abrir a boca, não precisa falar nada. Mas a sua vibração consciente vai afetar essas pessoas que estão do seu lado. Porque nós afetamos o ambiente é afetado. Muda, né? Então é tão importante a jornada, porque ela passa de ser individual, porque ela é individual, né? A decisão é solitária, ninguém vai te despertar e você não vai despertar ninguém. Ponto. Isso é individual de cada um.
Mas, após isso, ela passa a ser coletiva, não tanto possivelmente com a informação, né? No caso de quem tem canal, mas o mais importante é a sua contribuição energética, porque hoje já está comprovado, né, que a sua energia, ela afeta diretamente a energia do planeta. Porque antes pensava-se que a energia era só de fora para dentro. Então a energia do planeta, a energia dos astros, a energia nos afeta. Hoje é comprovado, até que se você faz um exame de eletrocefalograma, você consegue medir a energia que está saindo do seu cérebro. Isso. Então ela afeta também o meio ambiente. A gente tem que ficar de olho nisso, né? Porque todos nós estamos conectados, né? Como se tivesse todo mundo dentro de uma piscina. E ali, tudo que acontece com um vai acontecendo com o outro. Então, essa questão da psicosfera, a nossa parte energética, isso tudo tem influência, né? Um no outro. E uma coisa que eu falei com o Júnior esses dias, a gente tem pensado sobre isso. Às vezes a gente tem a missão aqui, né, de falar para mais pessoas, de fazer uma live, de fazer um curso, uma imersão, um retiro, um evento presencial. Mas cada um de vocês, como trabalhadores da luz, como operários da luz, que é operar a luz, que eu falo que é informação, para mim hoje essa luz significa informação. Então, quando você pega uma live, compartilha com uma pessoa que está ali precisando acessar aquele conteúdo, quando você leva uma informação para ela, você ajuda essa pessoa no processo dela, você vai operando a luz, você vai levando a luz para onde você vai. Então, por isso que é muito importante a gente adquirir as informações corretas para que a gente consiga também auxiliar outras pessoas. E é justamente o que acontece com o que o Júnior faz no curso dele, Expansão da Consciência. Que quem já fez, a gente recebe tantos relatos, né? Infinitos relatos das pessoas falando, elogiando o curso dele. Dentro desse conteúdo, ele faz todo uma linha do tempo, né, Júnior? Desde a criação do universo, o plano divino, espiritualidade, luz e trevas, que é a grande, né, o problema que as pessoas não entendem, integração das polaridades, passamos pelos Anunnakis, que são os nossos criadores, né, fisicamente, geneticamente falando. Nós vamos para os casarianos, cristianismo, Illuminati, Operação Storm, transição planetária. Quer dizer, eu tentei colocar numa linha de tempo a história, a principal, né? Porque se eu contar a história da humanidade, é capaz de demorar 10 anos. Mas a principal, para que todo mundo tenha pelo menos a base essencial para se entender. E ali, claro, tem aqueles que gostam um pouco mais estudar um pouco mais sobre os Anunnakis, ele pode, mas ele vai ter uma base de que ele vai pegar informações, ele vai poder falar, essa faz sentido para mim, isso aqui é desinformação. Esse é o mais importante, né? E você tendo conhecimento, você consegue lidar tão bem com as situações que, ao mesmo tempo, você vai aprender os 4 sentimentos divinos, você vai vibrar, você vibrando numa energia mais elevada, essa energia traz energias boas. Então, mesmo você, né, é o que eu falo, se você olhar o mundo assim, nós estamos no meio de uma tempestade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos pessoas se tornando ricas, nós temos pessoas prósperas, nós temos pessoas viajando, nós temos pessoas casando, nós temos pessoas felizes, nós temos pessoas realizando seus sonhos nesse mesmo mundo. Sim. Mesmo mundo, tirando férias. Então, assim, depende do que? Da nossa energia. E o mais importante, que eu também gosto, né, é que eles são muito organizados. Então, nós também temos que ser. Por isso que eu estou na Soul, porque agora nós temos uma equipe. Por quê? Porque nós temos que combater a desinformação, porque ela vem uma desinformação muito bem embrulhada, muito bem profissional, através de uma mídia que invadiu a nossa casa, né? Lá atrás, a televisão, onde todo mundo acreditava o que eles falavam, né? E nós temos que combater. E nós temos que ser tão profissionais, ou mais, até para não sermos dados como loucos e podemos atingir as pessoas. E isso requer uma equipe, requer investimento. Nós produzimos 365 dias, conteúdo é a única coisa que eu faço, é a única coisa que eles fazem aqui. Então também, quando adquire um curso, tem que se saber que você não está só investindo no seu conhecimento, mas você está também ajudando um sistema, um ecossistema, um projeto
de levar mais informações. Então você também colabora com isso. É um ecossistema que se retroalimenta, né? Então você faz o curso, você pagou o curso e esse dinheiro ele é reinvestido dentro do nosso da Soul, meu, para que nós continuamos o nosso trabalho, dando conteúdo gratuito. É muita coisa que todo faz, dia, né? Muita todo coisa. dia. E isso, nós vamos ampliando a nossa bola de neve, nós vamos ampliando a nossa bola de neve. Então, nós estamos vivendo na área de aquários, a era da cooperação. Se cada um fizer a sua parte e cada um fizer um pouco, né? Às vezes as pessoas falam, mas como mero, eu sou só uma. Mas uma lâmpada é uma coisa, mas se nós formos 1000 lâmpadas... O impacto é muito grande. E se nós formos 1 milhão de lâmpadas? Por isso que a gente está convocando os trabalhadores da luz, né? Então nós temos que, nós não podemos pensar nós temos que pensar no nós. O nós é o que rege agora. Sim. Né? É a oração coletivo. do Pai. Pai nosso que estás no céu, não é o meu Pai. Né? O pão nosso de cada dia. Sim. É nós, essa já é a palavra, né? Muito utilizada no Ubuntu da África, que é o que rege a era de aquários. É o nós. Nós só estamos nesse sistema porque esses caras se controlam, eles não pensam no nós, eles só pensam no eu, dane-se eles. Eles não pensam na humanidade, eles não pensam em criar um sistema que seja bom para todos. Então, nós temos que, o nós tem que combater o eu. Sim, e se não fosse por nós, pelo coletivo... Não estaríamos fazendo esse trabalho, já teria acabado. Provavelmente o nosso não teria ido para frente, o do Júnior já não estaria em 17 países com mais de 5 mil alunos. Depois que caiu tudo, né, as fichas, que eu montei meu quebra-cabeça, foi pro coletivo. Ele foi para o nós. Sim. Porque um conhecimento guardado num cofre, ele não vale nada. Exatamente. Ele vale zero. E a gente tem pensado muito isso, gente. A gente tem convocado, eu faço isso o tempo todo, convocando os trabalhadores da luz. Porque, como eu falei, todos nós escolhemos estar aqui nesse momento e todos nós temos um papel muito importante para exercer aqui. Então, tudo isso que a gente faz, que às vezes faz, que o Júnior tem um curso que é pago, tem a comunidade dele, é para proporcionar, propiciar que todo o resto aconteça. Todos os conteúdos gratuitos e todas as lives gratuitas e todo o suporte que a gente tem aqui, nós somos 12 pessoas, como eu disse, a gente tem suporte o tempo inteiro, respondendo direct, respondendo os comentários do YouTube, a gente lê tudo, a gente curte, a gente gera conteúdo, cada post daquele do Júnior é algo muito grandioso que envolve todo um estudo ali do que fazer, de como colocar da melhor maneira para vocês. Então a gente tem trabalhado muito, não só do Júnior, mas também no meu Instagram. Quem tá aí que ainda não me segue, meu Instagram é @soukeiladuarte. Vocês podem me seguir lá também, que tem um conteúdo bem legal para quem tá aí no processo de despertar. Eu tô aqui à frente, né, com o grupo Soul, que a gente tem um grupo de empresas que a gente vai criando aí soluções para o desenvolvimento humano. Né, o Júnior é um parceiro nosso aqui nessa parte dos cursos, dos conteúdos. Sempre que nós temos produtos pagos, na verdade é o que sustenta todo esse ecossistema para nós podermos estarmos trabalhando, né? Sim, porque na verdade quando você assiste a sua novela das 8, você também está pagando. Né? Você está pagando com a sua audiência, que com a sua audiência a televisão vai lá e cobra do anunciante que está pagando por aquele anúncio, daquele produto que você vai lá consumir. Você pagou, está pago lá no supermercado. Sim. Né? Então, assim, não tem como nós sairmos do sistema e fazer tudo gratuito. Porque as pessoas, né? Eu vivo disso hoje, você vive disso. A empresa, as pessoas que trabalham aqui vivem disso, as plataformas são pagas. Né? Os conteúdos, os estudos, os cursos, os livros. Então, todo mundo tem que ajudar um pouco para que a gente possa continuar fazendo isso e levar para mais pessoas. Aí não acaba, né, isso. Nós temos que desalimentar do outro lado e alimentar esse lado. Sim, porque todo mundo está usando, gente, as mesmas ferramentas, né? Eles usam, tem uns que usam para enganar e trazer desinformação e a gente usa pelo contrário. Eles usam a grande mídia, nós usamos a mídia que a gente pode usar, graças a Deus, que hoje nós... Né, vamos para muitos lugares. Olá, queridas e queridos, espero que estejam gostando do vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade. Basta clicar no botão de inscrição ali embaixo
e você não perderá mais nenhum vídeo aqui do canal. Então, antes de continuarmos, se você ainda não é parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrição agora mesmo. Não queremos que você perca nenhuma atualização do mundo da astrologia. Vamos lá, inscreva-se, é rápido e fácil. E para vocês, minhas queridas e meus queridos que já fazem parte da nossa comunidade, estamos aqui para agradecer por todo o apoio. Vocês tornam essa jornada ainda mais especial. Agora, não se esqueçam de conferir a descrição do vídeo. Lá você encontrará links para livros incríveis de astrologia e espiritualidade que recomendamos e a oportunidade de ter seu mapa astral personalizado. Tudo está à sua disposição, basta dar uma olhada na descrição abaixo. Então já sabem, inscrevam-se agora e confiram os links na descrição. Agradeço a todos por fazerem parte da comunidade Astro Vibes, que as estrelas iluminem o seu caminho e até o próximo vídeo.